Gravando. Beleza. Vamos lá, então, a continuidade do estudo sobre justificação pela fé em Romanos 5. Eu havia dito, pouco atrás, na primeira parte da reunião, que em Romanos 4, Paulo se preocupa em explicar como que nós nos apropriamos da justiça que Deus proveu em Cristo Jesus, para nós sermos aceitos perante Ele, entrarmos na família de Deus. E agora, em Romanos 5, nós começamos frisando de que o ser humano, está naturalmente separado de Deus, está alienado dele, né? Está como se estivesse numa situação de condenação. Nós já nascemos condenados, já nascemos destinados à ira eterna e debaixo da ira de Deus. Nós não nascemos sob a graça, nós nascemos condenados. E essa condenação, quem nos deu, Romanos 5 vai mostrar isso, quem nos deu essa condenação como herança foi o nosso primeiro pai, Adão. Então, como reconciliar, como fazer a paz entre Deus e o homem? O que Deus fez, Romanos 5 trata disso, o que Deus fez para reconciliar o mundo consigo. É disso que trata Romanos 5. Ou seja, o que Deus fez em Cristo para prover a tal justiça. Então, Romanos 5 começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 1 já especifica que o destino dele, né, os destinatários da mensagem são justificados. Né? É para eles que Paulo está falando, para os que já são da fé em Cristo, os que já entraram em Cristo pela fé. Só que eles foram reconciliados por uma obra de Jesus. A gente citou Atos 10, verso 36, citamos Colossenses 1, verso 20. Agora eu vou entrar no exemplo do divórcio, por isso que esse slide está aí. Qual é a ideia do divórcio? É o seguinte: imaginem vocês um casal que, de repente, com alguns filhos, né, meninos, meninas, e vamos imaginar 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos. O casal, num dia qualquer, eles de repente um estranha o tratamento do outro e eles começam a se agredir por uma besteira, uma coisa dita, ou mesmo um olhar, uma inflexão da voz, e de repente essa querela, esse problema que surgiu entre os dois se agrava e eles acabam jogando pratos um no outro e partindo para as vias de fato, né? Um querendo bater no outro. E aí o casal acaba se separando. O marido fica com os meninos, a esposa fica com as meninas, eles separam, cada um vai para um lugar. E, sendo meus amigos, o que eu posso fazer? Eu oro a Deus, peço para Deus me abençoar e vou conversar com ele. Né? Vou conversar com o marido, fala com ele, por que você não volta, falar com ela, perdoe ela, se reconcilie com ela e diz assim: olha, eu estou disposto, mas eu não sei se ela vai me aceitar. Eu perdoo ela e peço perdão a ela por todas as coisas que eu falei, o que eu fiz de errado. Eu quero muito voltar a viver com minha esposa e minhas filhinhas. E eu tenho certeza que ela também quer viver com meus filhos. Agora eu peço que ela me perdoe, né? Então ele perdoa a esposa, o marido, e ele pede perdão à esposa. Então, como o clima foi muito tenso entre o casal, quem vai? O representante dele, aquele que está fazendo o meio de campo, né? Uma aproximação entre as partes do casal. Então ele vai visitar a mulher, à distância, né? Aquela mulher divorciada, e ele chega para ela, Miguel, para lá. Desculpa, gente. Aí ele chega para ela e diz assim: olha, o seu marido, ele te perdoa de tudo que você fez ou falou, e ele pediu perdão para você. Ela diz: não quero saber do meu marido. Agora, nesse caso, da mulher que não quer perdoar, não quer saber do marido, presta atenção. Ambos brigaram, ambos estavam errados, mas o marido perdoou. Uma das partes perdoou e pediu perdão. Então o marido, assim, para todos os efeitos, ele está reconciliado com a esposa, mas a esposa não está reconciliada com o marido. Isso é só para ilustrar. Isso é mais ou menos o que acontece entre Deus e a humanidade. Deus não cometeu erro algum. Foi a humanidade que cometeu o erro. Adão e depois toda a sua posteridade só seguiu seus passos. Adão cometeu esse erro. E aí o que aconteceu? Deus veio atrás da humanidade.
veio tentar se reconciliar com ela e fez tudo o que era necessário, mas a humanidade não quer se reconciliar com o Criador. Mais ou menos essa linha. Essa é a aplicação dessa ilustração que a gente fez aí. Agora vamos para 2 Coríntios 5, verso 18 a 20. Nós vamos ver então como essa função de ser reconciliador repousa sobre cada um de nós. E aí, gente, não é só questão de evangelho, tá? E justificação pela fé, a vida prática. Ou seja, mesmo que eu conheça essa mensagem, se eu não a vivo, quer dizer, se eu não perdoo, não me reconcilio, eu também tenho problemas sérios, né? E possivelmente Deus pode até não me perdoar também, porque até ele condiciona lá em Mateus, eu não tenho certeza agora se é o capítulo 18 de Mateus, eu não sei, agora não me fugiu agora o verso, mas lá em Mateus, certamente Mateus, tem uma passagem que diz assim, que nós devemos perdoar o próximo para que nós sejamos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Então, assim, quem não perdoa, não é perdoado, né? Tá nos mandamentos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 20, é uma passagem linda. Ela diz diz assim, verso 18, e tudo isto provém de Deus, que olha que interessante a conjugação verbal, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, não só Deus nos reconciliou com Cristo, mas nos deu uma tarefa, uma missão. E essa missão é de ser reconciliadores, uma mensagem de reconciliação. Essa mensagem a gente tem que comunicar ao mundo. Olha, Deus, ele fez paz conosco, mas vocês fizeram paz com Deus? Meio assim, sabe? Deus está pronto para te receber. Ele já te perdoou. Você aceita o perdão dele? Meio assim, né? Falta o lado de lá. É como se fosse o pai da parábola do filho pródigo. No coração do pai, ele já tinha perdoado o filho, mas o filho não sabia, ele estava longe e afastado, perdeu seus bens, não tinha mais nada, passava fome, não sabia o que fazer, e ele era filho do rei. O pai dele receberia assim que ele viesse. Então era questão dele voltar. O pai já estava reconciliado no coração dele, mas o filho não sabia. Quando o filho se arriscou, ele falou assim, puxa, eu vou lá, quem sabe, né? Eu não sei, eu vou falar assim, eu acho que ele não vai me perdoar, porque eu pedi a herança sem ele ter morrido, é como se ele estivesse desejando a morte dele, para pegar os bens. Eu perdi a herança antes, foi uma ofensa para Deus, uma ofensa a Deus, uma ofensa a meu pai, a meus irmãos, minha família, mas eu gastei tudo, eu vou falar, eu vou chegar para lá, eu tô com fome, eu não tenho o que fazer, os servos do meu pai têm tudo, então eu vou voltar lá e vou falar assim, Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu pequei contra o céu e contra ti. Me recebe como um trabalhador para eu poder ter o que comer? Ele nem chegou lá. No meio do caminho, quando o pai viu, o pai correu ao encontro dele. Isso revela um pouco dessa disposição de Jesus, de Deus, né, de nos perdoar, de ser um reconciliador. Então o verso 19 diz assim, ele vai explicar como que aconteceu essa reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 20, o final. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, eu, você, cada um de nós aí é um representante da parte de Cristo. Nós somos embaixadores. Aí diz, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, naquela ilustração do divórcio, né, do casal, o marido já estava reconciliado com a esposa, mas a esposa não estava com o marido, entendeu? Então, como que se dá essa reconciliação? Capítulo 4 diz, Romanos, pela fé. Agora, como Deus operou isso em Cristo, é que é o tema do capítulo 5. A gente vai continuar, então, o próximo slide, verso 2, né? Vai tratar do verso 2, Romanos 5, verso 2. Eu estou voltando com a minha Bíblia aqui para acompanhar, porque eu não coloquei os textos por extenso, né? O texto na íntegra, as passagens na íntegra no slide. Eu coloquei só o endereço, já para estimular um pouco, porque não tinha tempo, não pensei, mas também serve para estimular o pessoal a abrir a Bíblia e encontrar o texto, né? Então eu estou aqui em Romanos 5, verso de 1 a 5, a gente vai ler. Depois eu vou abordando o verso 2, verso 3 e assim por diante. Vamos lá, o verso 2, até o 5.
Vou pegar do 1 em diante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a esta fé, pela fé, não, melhor, temos entrada pela fé a esta graça, no caso, favor aqui, tá? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos dar uma pausa aqui. Então, no verso 2, ele fala assim, ele começa dizendo, por Cristo, né, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, ou seja, é por Cristo, pela fé em Cristo, nós temos entrada à graça. Sem a fé em Cristo, nós não entramos na graça de Deus, a gente está fora da graça. A gente só entra no favor de Deus quando a gente crê em Jesus, quando a gente tem fé em Cristo. Por isso que justificados, pois, pela fé. Agora, quem está justificado pela fé está preparado para a glorificação, para a segunda vinda. Ele está em paz se Deus vier hoje. O verso 2 diz assim, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Curioso que a glória de Deus, ela está vinculada com a segunda vinda, essa expressão glória de Deus. Por isso que ele fala esperança. Você não espera o que está com você, você espera o que está por vir, o que é futuro. Então, quem espera o que já tem? Ninguém espera o que já tem. Por exemplo, eu não espero mais o meu filho Benjamin, ele já nasceu. Então, nós esperávamos ele enquanto ele não tinha nascido. Quando ele nasceu, já não tem, eu não espero mais, ele já está conosco. Então, a mesma coisa que nos gloriamos na esperança do quê? Da glória de Deus. Isso tem tudo a ver com a segunda vinda. Então, quem é justificado está preparado para a glorificação e para a segunda vinda. Veja isso em 2 Timóteo 1, verso 8 a 10. Está no próximo slide aí, viu? Já deve estar isso aí, no próximo slide. 2 Timóteo, capítulo 1, isso, verso 8 a 10. 8 a 10. 2 Timóteo, estou abrindo aqui a Bíblia diante de mim. Espero que vocês estejam me acompanhando aí, para quem puder, claro, né? 2 Timóteo, não é primeira carta, é segunda carta. Capítulo 1. Muitos passam direto por esse verso, não reparam a grandiosidade desses versinhos aí. Vamos lá. Está escrito assim, verso 8. Portanto, olha que interessante, note os detalhes dos versos, tá? De cada mensagem. Portanto, diz o verso 8, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí diz o verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras. Olha que interessante, nós não fomos chamados por Deus porque a gente merecia, porque a gente era muito santo, como a gente era muito obediente, então Deus nos chamou. Não, o texto diz assim, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Esse propósito e graça nos foi concedido onde? Nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É por causa de Jesus que nós recebemos o propósito de Deus, o chamado, né? E a graça de Deus nós recebemos em Cristo. Verso 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, em Cristo, nós alcançamos a justiça que nós não tínhamos. Então, justiça é o que Deus é aquilo que Ele faz. Justiça também é o que Ele exige de nós, mas nós não temos como satisfazer essa justiça. Romanos 3, de 1 a 20, vai explicar a justiça que nós não temos, que falta em nós. Romanos 3, do verso 21 em diante, vai mostrar a justiça que Deus proveu. Romanos 4, de 1 em diante, vai mostrando com exemplos de Abraão, Davi e depois de Abraão, ele volta a Abraão de novo, antes da circuncisão, para mostrar em vários exemplos como que nós participamos, como nós apreendemos essa justiça, como que nós nos apropriamos dela, pela fé. E Romanos 5 começa dizendo, justificados pois pela fé. Tá,
Mas ele está dizendo agora, no verso 2, que quem é justificado está preparado para a glorificação, para a segunda vinda de Cristo. Próximo slide, vamos lá. Vamos seguir adiante aí, nessa nossa abordagem. A mensagem é basicamente essa. Se está em Cristo pela fé, podes gloriar-se na segunda vinda. E também não só nela. O verso 3 diz assim, nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que as tribulações, né, produz a paciência. Então, quando alguém está justificado pela fé, ele está preparado não só para a segunda vinda, a glorificação. Ele está preparado para encarar os desafios da missão cristã, os desafios de uma vida com Jesus. Claro que vários desafios nos pegam assim de sopetão, mas se ele está em paz com Deus, ele vai resistir. Não é que não vai ser afetado. A gente não tem sangue de barata, né? Não é indiferente a qualquer coisa. A gente sente, mas a fé firme em Jesus faz com que nós ultrapassemos esses obstáculos, a gente possa superá-los, os obstáculos da vida. E essa superação produz em nós o quê? A paciência. Quando vier a próxima, a gente está mais preparado para outra. Quando vier, a gente passou por 10, 20 provações, a gente fala assim, pronto, quando vier a 21ª, eu já estou mais ou menos preparado. Eu não sei nem qual vem, mas eu já tive tanta experiência com Deus, tanta tribulação, que hoje eu tenho paciência, eu suporto. E a paciência, diz o verso seguinte, o verso 4, ela produz a experiência. E a experiência, a esperança. Quer dizer, alguém que tem uma trajetória de vida assim, né, que tem uma vida com Jesus, que já passou tribulação, superou. Eu falo agora, por exemplo, eu não sei quais tribulações você teve, mas eu imagino meu irmão Lucas passou por muitas tribulações. E ele precisa, ele está superando, está passando várias delas, vários obstáculos. O irmão Marcos, vários outros. Assim, eu passei tantos outros, minha esposa, outros. A gente conhece vários detalhes das tribulações passadas por minha esposa. Quais tribulações vieram sobre você que você já superou? Que você perseverou e continua com Jesus? Isso não te traz paciência? No sentido de, não, agora eu consigo, eu supero. Às vezes a gente fica traumatizado, mas supera, né? Então é isso que a gente tem que aprender. Quem está justificado está preparado para passar por cada uma dessas etapas. E cada etapa te leva a outra. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a maravilha é que no verso 6 vai falar que a esperança não fica por aí. Olha, ele diz assim, ó. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, gente, olha, a gente percebe que a justificação pela fé, ela vem antes do amor de Deus derramado nos nossos corações. Primeiro nós somos justificados, depois o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós cremos em Cristo como Salvador, temos fé nele, para nos ser concedido o Espírito Santo, para ele morar em nós. Para então ele nos levar de uma etapa a outra. Tribulação, paciência, experiência, esperança. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo e ele é dado depois da crença, depois de crermos, depois de termos fé em Cristo, depois de entrarmos na família de Deus pela fé. Em Efésios 1, verso 11 a 13, deixa eu ver aqui, confirmando, é que tem aí no slide, mas eu tô olhando aqui eu tenho uma anotação aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu preguei no Cosmopolita, então tem um rascunho aqui na minha mão, com o qual eu me servi, né, eu me servi dele, com o qual eu preguei na igreja de Vila Cosmopolita, no distrito do Bonifácio. Deixa eu ir lá então para Efésios, capítulo 1, versos de 11 em diante, diz o seguinte, é um texto precioso, gente, cada passagem disso aqui é uma joia. Efésios 1, de 11 em diante, diz assim, nele, em Cristo, tá? Em Cristo, deixa eu ver aqui, pode passar o próximo slide, Brunão. Vamos lá. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, verso 13, em quem também vós estáis, então quem esperou em Cristo, está nele agora, né? Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele
também crido, fostes selados com o Espírito Santo a promessa. Então, quando a gente crê em Jesus, é que o Espírito Santo é selado em nossa vida. Pode dar o próximo clique no slide, viu, Brunão? Então, quando a gente crê em Cristo, que a gente recebe o Espírito Santo. Essa experiência, ela é retratada em Romanos, mas no verso 5, depois da justificação pela fé, mostrando que existe uma sequência. Primeiro eu creio em Cristo, para depois ser participante do Espírito Santo, e ele desenvolve em nós a fé em meio à tribulação, paciência, decorrente da paciência, experiência, esperança, o amor de Deus, né? Ele é derramado em nossos corações. E agora, é curioso que, próximo slide, vamos lá, próximo slide. Então, é curioso que o amor de Deus, ele vem agora em Romanos 5, de 6 em diante, para mostrar o contraste do nosso amor com o dele. Porque ainda que o amor que é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações seja vindo de Deus, quer dizer, a fonte é Deus, ele não opera em nós no mesmo grau de perfeição que o amor opera na própria pessoa de Deus. Em nós é diferente, ele opera limitadamente. Ele é derramado em nossos corações, mas nós não somos como Deus é. O melhor do amor de Deus exercido por cada um de nós nunca vai ser igual o exercício do amor de Deus pelo próprio Deus. Ele tem a mesma natureza, mas não a mesma proporção, sabe? Se a gente pode chamar de proporção as coisas que Deus tem. São infinitas nele, né? O amor dele é infinito. Em nós não é infinito. Nós somos seres finitos, por definição, né? Criados. Então, Romanos 5, verso 6, ele vai mostrar um contraste entre o nosso amor e o de Deus. Verso 6 a 8 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que interessante. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu somo a isso Romanos 4, 5. Por quê? Em Romanos 4, 5 fala assim: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, Deus justifica, ele torna o ímpio, Deus justifica o ímpio. Ele faz com que o ímpio participe da sua família, pela fé. Não porque ele trabalhou, não porque ele fez alguma coisa, não por causa de obras que houvéssemos feito. Como diz 1 Timóteo, capítulo 1, que a gente leu há pouco tempo. Então, nós não somos parte da família de Deus porque a gente... vocês são muito, vamos dizer assim, pontuais, vocês são muito fiéis nos compromissos, vocês são muito, vamos dizer assim, fiéis nos princípios de reforma de saúde, etc. Você pode somar tudo que é tipo de obediência aí. Não, não é por isso que a gente faz parte da família de Deus. A gente faz parte da família de Deus porque tem fé em Jesus. Isso que te introduz à família de Deus. As boas obras são consequências. É o resultado do desenvolvimento do trabalho do Espírito Santo no nosso coração, descrito dos versos 2 até o verso 5 de Romanos 5. Vai falar da tribulação, paciência, experiência, esperança, assim por diante, amor. Então, não é por obras. Agora, o que acontece aqui? Ele diz que nós fomos alvos do amor de Deus quando ele morreu em favor dos ímpios. Ele morreu pelos ímpios. Ele está falando de salvar os ímpios. Cristo se importa com os ímpios, com os pecadores. Ele quer salvar os perdidos, não os justos. Verso 7 diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pode ser que você mesmo, ou alguém da sua igreja, esteja disposto a arriscar a sua segurança, a sua vida, por causa de um irmão da igreja, por causa de um amigo de fé, por causa de um membro da família. Porque são bons, porque ele quer bem. Mas aí que está a diferença entre o nosso amor e o amor de Deus. Olha o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus é que ele morreu por ímpios, ele morreu por inimigos, ele morreu por pessoas que estavam condenadas, ele morreu por pessoas que não queriam saber dele. Essa é a prova do amor dele. E a natureza do amor dele. E também a natureza do amor que devemos exercitar. Nunca vai ser na mesma potência do exercício do amor de Deus em Cristo, nele mesmo. Mas vai ser da mesma natureza, amor incondicional.
Isso eu já vi entre cristãos. Então, não digam que é impossível isso. Mas o que talvez não seja possível é imitar exatamente como ele desempenhou o amor dele. Você pode imitar dentro das suas capacidades, aí sim. Mas vamos seguir adiante. O verso 9 a 10 é interessante. Próximo slide, vamos lá, Brunão. Próximo slide diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, estando já reconciliados pela morte de Cristo, seremos por ele salvos do dia da ira. Então, nós somos justificados pelo sangue e salvos da ira. O verso 10 vai mostrar também o termo justificação e salvo como sendo elementos que se complementam, não são iguais. Veja o que diz o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, olha que interessante, nós somos reconciliados não por algo que fizemos, mas por algo que Jesus fez. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, pelo que, diz o texto aqui, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, continuemos, muito mais, estando já reconciliados, obviamente pela morte do filho, não foi por algo que fizemos, seremos salvos pela sua vida. Então você vê que não só a conjugação está em tempos diferentes, como o justificado ali, né? O justificado, que é verbo, né? Sendo justificados e salvos da ira por vir. Não é verbo, nesse caso. Sendo, sim. Mas o interessante é que esses termos eles são complementares, eles não são iguais. Ou seja, salvo não é igual justificado. A impressão que dá é o seguinte, que justificado é como se fosse a salvação legal. A impressão não é isso. É uma aceitação legal perante Deus. Mas salvo, ele engloba, o termo salvo ou salvação engloba muito mais coisas. Engloba todo o plano divino para o resgate da humanidade. Não apenas, por exemplo, salvá-lo judicialmente. Então, salvo é uma palavra que envolve mais coisas. A gente pode dizer que a gente está salvo pela justiça imputada de Cristo? Sim. Diante de Deus, sim. Só que eu estou salvo do domínio do mal? Não, esse aspecto de salvação é um aspecto a mais. Eu estou salvo no sentido de que a ressurreição faz parte do plano da salvação de Deus? Não literalmente, porque eu não fui ressuscitado literalmente ainda, não morri. Agora, eu fui simbolicamente no batismo, né? Quando a gente submergiu nas águas, a gente saiu das águas. Ali estava simbolizado a morte para o velho homem e depois a ressurreição para a novidade de vida, como diz Romanos 6. Então, isso está simbolizado. Então, simbolicamente, sim. Cerimonialmente, sim. Mas não literalmente. Ninguém morreu literalmente ou ressuscitou literalmente aqui. Nenhum de nós, isso suponho. Então, sigamos adiante. O verso 10, então, deixa claro que justificado tem um aspecto mais específico de entrar na família de Deus como pessoa aceita, sem mérito nenhum da sua parte pelos méritos de Cristo. Enquanto que salvo envolve tanto a justificação como envolve os outros aspectos da obra redentora de Deus, a santificação, a glorificação, o crescimento em Cristo, etc. Então vamos ao 11. O 11, ele praticamente, o verso 11, ele praticamente ele serve como se fosse uma antevisão do que vem após, né? Como se fosse um prelúdio. Né? Ó, eu estou anunciando agora o que vai ser agora, o que vai ser depois. O verso 11, ele antecipa o que vai ser do verso 12 em diante. Ele fala sobre como Deus nos reconciliou consigo, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Agora, quando cremos, alcançamos a reconciliação. Não, a reconciliação com Deus não se dá. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, Deus já estava reconciliado com o mundo, mas o mundo estava com Deus? Não. O mundo só vai estar reconciliado com Deus agora, quando cremos. Porque não há justificação sem fé. Por isso que ele começa dizendo assim no verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou melhor, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou misturando o capítulo 3, verso 24. Mas é importante isso. Quer dizer, é com a fé que a gente é reconciliado.
Deus já está reconciliado com a gente por Cristo. Mas nós não estamos até que tenhamos fé nele. Ou seja, ninguém é salvo sem ter fé em Jesus. Não tem como. Agora, o capítulo 5, verso 12 em diante, vai apresentar os dois Adões. Presta atenção, próximo slide. Brunão, olha o que diz aí. Ó. Nós temos, então, o verso 12 falando de Adão e de Cristo. Dali em diante, o verso 12 em diante. Ele vai fazer ele vai mostrar semelhanças entre Adão e Cristo e ele mostrará também dessemelhanças. Vou mostrar em que os dois são diferentes. E a gente precisa ler esses versos, que eles são até um pouco complexos, numa leitura rasa, vamos dizer, rápida, não dá para pegar. Tem que ser muito detalhista e atencioso na leitura dessa porção das Escrituras, senão a gente perde a grandiosidade das passagens, da mensagem aqui implícita, né? Então o verso 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu estou lendo Romanos 5:12. Então, ele fala assim, que nós somos pecadores não por algo que aconteceu em nós, mas por algo que aconteceu com outra pessoa. Ou seja, ele apresenta Adão como o nosso representante, o representante da humanidade. Quando o representante da humanidade caiu, o pecado passou a todo mundo como se fosse uma herança. A herança maldita que recebemos do primeiro Adão é a condenação, é o pecado. Isso nós recebemos do primeiro Adão. Só que o curioso é que nós recebemos, o maravilhoso é que nós recebemos um outro pai. E a gente precisa comparar esses dois pais agora. Esses dois pais, né? Adão e Cristo. Vamos ao verso 3. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então, se havia pecado, é porque havia lei. Os homens eles não eram pecadores à toa, né? Tem gente que fala assim, então, pois que até que a lei veio no Sinai, não tinha pecado? Não, tinha pecado, então tinha lei. A lei só não tinha sido manifesta daquela forma, como foi no Sinai. Então diz o verso 13, porque até a lei, ou seja, a vinda da lei no Sinai, por exemplo, até com Moisés, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então havia pecado, o que não havia era uma lei material na frente deles, né? A lei era transmitida por conhecimento oral, de pai a filho, de avô para neto, etc. Né? Então vamos lá. O verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, a semelhança da transgressão de Adão, perdão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Então, primeira coisa, Adão não pecou como nós pecamos. O primeiro pecado, pelo menos, não foi esse. Ele pecou como nós depois. Mas o primeiro pecado de Adão não foi como o nosso. Porque ele não pecou, ele pecou como representante. Nós não somos representantes, entendeu? Nenhum de nós é Adão, no sentido funcional do nome Adão. Ele era Adão, né? Ele era o representante da raça. Então ele tinha a função de ser a cabeça da raça humana. Nas reuniões em que os filhos de Deus se reuniam perante Deus, quem deveria ir à reunião era Adão. Quando ele pecou como representante da raça. Toda a raça humana caiu em desgraça com o pecado dele, como diz o verso 12. Assim, Adão pecou de uma forma que, aquele primeiro pecado, como nenhum outro ser humano pecou. Porque nenhum outro ser humano pecou sendo ou na função de Adão, de representante. Mas ele era a figura de alguém. Ou seja, como ele é representante, Deus enviaria um outro representante. A própria função dele, de Adão, prefigurava a que Cristo exerceria posteriormente. E é de Cristo que entra o verso 15. Irmãos, agora fica grande o negócio, é maravilhoso. Se até agora vocês ficaram assim, tá, mas poxa, onde vai parar isso, né? Tal, mas qual a implicação disso? Mas eu quero saber mais, eu quero aprender mais desse capítulo. É agora, irmãos, o verso 15 em diante, que ele vai começar a apresentar Cristo. Até aqui foi Adão, do verso 12, agora vai entrar Cristo. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Interessante. Ele fala do pecado de Adão. O pecado de Adão é a ofensa. O dom gratuito é o quê? O que Cristo fez. Então, assim, Cristo é apresentado como o dom, enquanto que Adão é apresentado como ofensa. Olha, não é assim o dom.
Cristo Jesus, como a ofensa. Então é mostrar o contraste entre Adão e Cristo. Por quê? Se pela ofensa de um, no caso Adão, né, morreram muitos, agora olha de Cristo, muito mais a graça de Deus e a abundância da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha que maravilha. Então ele mostra agora, ele mostra o contraste, e depois ele fala assim, muito mais, Jesus supera, se pela ofensa de um morreram muitos, se todos nós sofremos com o que herdamos do erro do nosso primeiro pai, ele fala muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, abundou o pecado? Sim, mas a graça abundou muito mais por causa de Cristo. Verso 16, e não foi assim, olha, ele vai mostrar outro contraste. E não foi assim o dom como a ofensa. É como querendo dizer, não foi com Cristo como foi com Adão. Vou mostrar aqui, ó. Por um só que pecou. Por quê? Ele vai explicar isso. Ainda fica meio assim, peraí. E não foi assim o dom como ofensa? Por um só que pecou? Não entendi. Ele vai explicar. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Ou seja, Adão cometeu um ato e veio o juízo para a condenação da raça humana todinha. Todinha. Um ato de errado. Ou seja, nós não nos tornamos pecadores por algo que fizemos. Nós nos tornamos pecadores por algo que ele fez. E depois, a gente já se tornou pecador. A gente já nasce nessa condição. Aí ele diz assim, então o juízo, ó, verso 16, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Um só ofendeu e todos foram condenados. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que aconteceu? Todas as ofensas do mundo todo foram colocadas sobre Jesus. E ele pagou por todos os nossos pecados. Veio de muitas ofensas para a justificação de todos, porque as ofensas caíram sobre ele e ele se responsabilizou. Como representante da raça, ele falou, peraí, o problema do meu filho, dá para mim, eu resolvo. O problema do meu filho, eu resolvo. Não é com ele que você fala, é comigo. Ele assumiu nossa dianteira.